aqui, a tia Lê na área. E aí, gente, como foi que você assimilou o tema de ontem, da nossa aula aqui nos stories, né? Menos de 10 minutos para você pensar, né? Sobre Deus, sobre a sua essência, sobre o seu despertar. Olha que legal! Hoje nós vamos falar sobre identidade espiritual. Você sabe o que significa identidade? Identidade significa algo que te diferencia de outra espécie. Ou seja, o que faz com que nós identificamos a diferença entre gatos e cachorros? Eles têm uma identidade, ele tem um conjunto de características que faz parte da sua herança, que faz parte da sua natureza. Isso é o que é identidade, é o que faz a gente identificar pessoas. Não é aquele documento que tem a sua foto, aquela foto que ninguém sai bonita nela, né? Vamos combinar, não é aquele documento. E a identidade, quando a gente vai falar também de identidade, pode ser que muita gente se confunda com o que ela reconhece de si em relação à personalidade, por exemplo. A personalidade, ela é a forma como a sua alma, a sua essência espiritual se expressa. É a forma através da qual ela soa, ela se apresenta. E muitas vezes essa personalidade, ela é identificada com o ego. Então, muito do que você expressa a seu respeito, se é uma coisa ruim, por exemplo, se identifica, indica que há uma identidade, uma identificação muito grande com o ego, uma similaridade muito grande com o ego, ou seja, aquela pessoa está sob o comando do ego e ela acaba expressando não o que está nele, e ela acaba não expressando o que está na alma, ela está expressando o que está no ego, o que vem do ego. E é por isso que muitas vezes você vê pessoas assim com personalidades muito difíceis e essas pessoas, na verdade, estão sob o comando do ego, elas estão com a mente, com a percepção presa na superfície da consciência. Isso tudo vai fazer muito sentido para você quando a gente for estudar sobre as fases do despertar, ok? A gente vai falar sobre isso ainda aqui nessa sequência, né, de aulas. Então, o que é interessante que você compreenda a respeito da identidade? Você já entendeu que é o que diferencia, que é o que identifica. Você viu aí sobre a personalidade, que a sua identidade não é a sua personalidade, porque ela pode ser mudada, ela pode ser transformada, né? A personalidade, ela pode uma hora estar expressando o ego, outra hora estar expressando a alma, e ela muda o tom, ela pode ser melhorada, né? Quem aqui não sabe que pode ser mudado? A verdade é que ela pode ser transformada, que às vezes você pega uma pessoa, quando vai trilhar esse caminho de estudo metafísico, desses estudos mais espirituais, elas falam assim: Alessandra, antigamente eu era muito ansiosa, eu era muito nervosa, muito agressiva, e hoje em dia eu tô calma, zen, as coisas acontecem e eu rapidamente encontro uma solução, ou eu sei que essa solução vai ser apresentada, então é um estado de paz, de tranquilidade. O que significa isso? A personalidade transformou-se, melhorou, né? Ela tá atuando em tons mais elevados no campo da consciência. Então isso é muito bom. A gente sabe que a personalidade é mutável, mas a identidade não. E aí? Vamos conversar um pouco mais sobre isso. A identidade, a sua e a nossa identidade, ela é imutável. Pode um cachorro nascer cachorro e morrer gato? Não, não pode, né? É óbvio que aqui você já compreendeu que nós estamos passando por essa introdução para falar sobre identidade espiritual. Qual será a nossa identidade espiritual? Quando nós voltamos ao texto sagrado, nós vemos qual é a nossa identidade espiritual? Fomos feitos imagem e semelhança do Criador. E Jesus, muitos anos depois, ele vem e solta a seguinte pérola: vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais, reforçando essa identidade espiritual. Só que o homem esquece dessa identidade espiritual, ele não sabe o que fazer com ela. Por quê? Porque ele vive identificado com o ego e tudo que está nessa superfície, com o físico, com situações que o levam à degradação, com situações que o levam ao sofrimento, com situações que o levam à dor, à tristeza, a tudo aquilo que não está em contato com a identidade espiritual real. E é aquela história, quanto menos você sabe a seu respeito realmente,
menos você se comporta como deveria. É aquela história da águia e da galinha, né? Se uma águia é criada como galinha, ela vai se comportar como galinha e ela vai levar muito tempo para descobrir que não é galinha. Ela vai perceber que tem algo errado, que tem algo diferente, que ela não se encaixa, mas ela não consegue se comportar se não for como galinha, porque foi assim que foi criada. E é galinha. E ela vai levar muito tempo para descobrir que não é galinha. Ela vai perceber que tem algo errado, que tem algo diferente, que ela não se encaixa, mas ela não consegue se comportar se não for como galinha, porque foi assim que foi criada. E é exatamente isso que acontece com a humanidade. A identidade real da humanidade é um ser espiritual. Nós somos seres espirituais, feitos imagem e semelhança do Criador. Temos capacidade, sim, de co-criar, de imaginar, de sentir e usufruir do que já foi criado pelo Pai, né? Ele já criou tudo. Nós estamos aqui para usufruir do que foi criado, mas não sabemos fazer isso porque nós fomos criados como galinha. Nós fomos condicionados a se comportar como se não fôssemos seres espirituais. O discurso religioso focou na queda do homem no paraíso, no pecado, no sofrimento, na humanidade como sendo um lixo e tudo mais o que você possa imaginar, né, a respeito disso, que degrada o homem. Se você observar, a maioria das mensagens subliminares que estão em atuação até hoje são sempre para a degradação humana e o esquecimento dessa identidade espiritual. E Alê, mas por que isso acontece? Por que as religiões fizeram isso ao longo dos anos? Presta atenção, quando Cristo veio, ele restabeleceu essa possibilidade. Ele apresentou ao homem o que é a sua identidade e como se relacionar com o Criador da forma adequada. Ele apresentou, ele mostrou, ele apresentou os princípios e as leis. Desde a criação do homem, quando Deus escolheu fazer o homem à sua imagem e semelhança, diferente de todos os outros seres, né? Ele fez isso para que houvesse esse relacionamento. E essa tentativa só foi possível porque o nosso conteúdo interior, no conteúdo da nossa identidade real espiritual, é feito do mesmo conteúdo de Deus. É como se nós carregássemos um gene espiritual, um gene que só nós temos. E é isso que nos dá a possibilidade de conversar, de trocar, de sentir, de receber intuição, né? E conversar, realmente buscar essa conexão. A gente vai falar muito sobre relacionamento com o Criador, né? Relacionamento espiritual, nos próximos dias aí dessas aulas. Mas o que é importante que você compreenda agora é que aí dentro de você, a sua identidade espiritual, saber quem você é espiritualmente, é o que te dá a possibilidade de fluir no reino dos céus, de conversar diretamente com o Criador e com o Pai. E foi exatamente isso que Cristo nos apresentou. Houve tentativas de relacionamento, corrigindo, houve tentativa de fazer com que aquele povo pudesse entender e o tempo inteiro ser relembrado da identidade espiritual que carregavam. Eles ficaram, só para vocês terem uma ideia, né? Veio aí Adão, caiu, ok, descendente de Adão, depois, né, de muito tempo Abraão, com aquela comunicação direta com o Criador, ensinando a fé. Depois de Abraão vem Moisés para libertar aquele povo, né, do Egito e tal, da escravidão do Egito, que teria uma trajetória de 40 dias, ficaram 40 anos, né, no deserto. Para quê? Para esquecer da falsa identidade, que era a falsa identidade dizia que eles eram escravos e que escravidão era boa, para que eles aprendessem a descobrir a própria identidade em Deus e se relacionar com esse Criador. Por isso eles ficaram 40 anos no deserto andando em círculos. Olha que louco isso. E a gente vive isso, tá? E aí nessa história vem Jesus. Para quê? Para estabelecer efetivamente a aliança de Deus para com os homens. Ele veio inicialmente para o povo escolhido, os hebreus ou os judeus, né, naquela época, que estavam tão apegados aos dogmas religiosos que esqueceram realmente da essência do relacionamento com o Criador. Esqueceram da própria identidade de novo. Até, assim, de Moisés, né, a chegada lá na Terra Prometida,
Toda a jornada dos judeus, muitas e muitas vezes, eles foram invadidos e escravizados por outros povos, se miscigenaram, dali originaram ali, por exemplo, os gentios. E isso é importante de eu falar aqui para você entender. Jesus veio com a missão para falar com os judeus. A maioria dos judeus não o reconheceu como filho de Deus, né? Como aquele que vinha como rei deles, né? E porque eles esperavam um rei bélico, né? Um rei guerreiro. E eles não reconheceram. E quem foi o povo, né? Quem foi que reconheceu? Os gentios, aqueles que eram judeus miscigenados com outros povos. Então, esses gentios, como receberam a mensagem, foram adotados, foram assimilados nessa missão. Esses gentios seria aí a nossa, né? Tem a ver conosco que não somos descendentes de judeus aí. Aqui, todos aqueles que não são descendentes de judeus, mas se conectam à mensagem de Jesus de alguma forma, estão nessa conexão aí, estão nessa linha, foram, como ele diz, fomos adotados, né? Foram recebidos de volta. Então presta bastante atenção nisso, por mais que isso seja histórico e tudo mais, eu quero que você comece a compreender todo aquele que é receptivo à mensagem original, essencial do Cristo, tem a condição de despertar essa identidade e estabelecer o seu relacionamento com o Criador. Então vamos falar disso. Então, quando você sabe quem você é espiritualmente, você não fica mais suscetível à degradação, à influência negativa, você retoma as habilidades, os recursos que você tem para usufruir do reino. Afinal, o ensino que o Cristo nos deixa a respeito da nossa relação com Deus, e se ele, né, havia dentro da religião, pregava um Deus punitivo, né? Ele vai te castigar porque você não fez o sacrifício, ou porque você não orou sei lá quantas, né, orações aí, ou porque você não fez o jejum, ou por causa disso ou daquilo. Você sai dessa condição, dessa visão de um Deus distanciado e que pune, que castiga, que essa foi a mensagem da religiosa, e vem para uma mensagem do Cristo, onde lá na passagem do filho pródigo ele diz assim: calma, filho, tudo que eu tenho é teu, é do meu agrado te dar o reino. Se é do agrado dele nos dar o reino, e nós só conseguimos assimilar isso quando nós temos conhecimento da nossa identidade espiritual. Eu só consigo assimilar que eu sou herdeira do reino se eu sei quem eu sou nesse reino. Se eu sei qual a minha real e original identidade espiritual. Enquanto nós negarmos isso, enquanto nós evitarmos conhecer a respeito disso com profundidade, nós vamos continuar em sofrimento constante. Isso vai acontecer sempre. Vamos ter sempre essa sensação de que estamos sendo punidos ou castigados, porque isso foi tão implementado desde os nossos ancestrais, e isso veio sendo transferido, né, ao longo das gerações até chegar em nós, que é muito complicado de você conseguir desgarrar disso, acreditar que você é herdeiro do reino dos céus, que você tem total condição, você foi projetado para viver no reino. E essa condição você só alcança quando você tem conhecimento sobre a sua identidade espiritual. Então, se dedicar a ter uma compreensão, ter clareza sobre essa identidade espiritual é o verdadeiro e mais puro autoconhecimento. É a jornada mais maravilhosa que você pode fazer na sua vida. É o melhor investimento que você vai fazer. Se o seu autoconhecimento mantém você no campo da superfície, você não está fazendo nada, nada se transforma. O que eu posso dizer é que quanto mais você caminha em direção a ter mais e mais clareza sobre a sua identidade espiritual, mais livre você se torna, mais reluzente a sua alma fica, e isso faz com que tudo na sua volta, né, tudo se reorganize, tudo se reestruture. E aqui a gente conclui essa aula de hoje. Então eu espero que esse conteúdo tenha ajudado você a compreender que você é filho e filha de Deus, feito imagem e semelhança do Criador. Gratidão.